Convido os irmãos e as irmãs a se colocarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler os versos, estarei expondo agora à noite, com a graça de Deus, versos 8 a 11. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao verso 11. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao verso 11, diz assim, palavra inspirada do Senhor. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai eterno, nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, por este momento em que, reunidos como igreja na comunhão dos santos, de forma pública, nós te prestamos culto, Senhor. Te prestamos culto de adoração, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é bendito de eternidade a eternidade. Tu és justo, Senhor, em todos os teus caminhos. Tu és grandioso e excelso. Tu és todo-poderoso. E tu tens te revelado também, Senhor, como longânimo, benigno, misericordioso, gracioso. E nós temos experimentado, Senhor, da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia. E o fato de estarmos reunidos prova isso, Senhor. Obrigado por essa dádiva da comunhão dos santos. E agora, Senhor, quando vamos atentar para o ensino da tua palavra, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor seja conosco. Que o Senhor me abençoe na instrução da tua palavra, Senhor. Que o Senhor me dê graça para ensinar a tua igreja os princípios, Senhor, aqui contidos, de acordo com o propósito que o Senhor mesmo designou, propósito que o Senhor tinha quando inspirou o apóstolo Paulo, e que o teu Espírito Santo, Senhor, então, me auxilie, me ajude para instruir o teu povo aqui congregado. O Senhor abençoe os irmãos na responsabilidade que eles têm de atentar para o ensino, de se esforçarem para compreender também a tua palavra. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor faça com que esta igreja continue firme, Senhor, em seus propósitos, seja igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que não venhamos, Senhor, a nos perder, Senhor, em falsas doutrinas. Que a tua palavra, Senhor, continue sendo a única regra de fé e prática para nós. Abençoa, Senhor, a todos que aqui se congregam. Abençoa os que nos visitam também. Que o Senhor esteja com eles. Se há alguém em nosso meio que ainda não conhece a Cristo, que o teu Espírito Santo o alcance nesta noite e que traga salvação, Senhor, àqueles que precisam. Por favor, Senhor, seja conosco. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Uma regra básica de interpretação bíblica é a regra de que a Bíblia interpreta a Bíblia. De que ela mesma, sendo inspirada pelo Espírito Santo, revela toda a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E além da razão óbvia de que nós precisamos conhecer as Escrituras como um todo, além dessa razão, a outra razão para nós estudarmos o Antigo Testamento pela manhã, expondo o Antigo Testamento pela manhã,
e o Novo Testamento à noite, é a razão de nós não errarmos na interpretação bíblica. Porque o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem todo o seu fundamento na revelação do Antigo Testamento, sobretudo do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu tenho dito aos irmãos, no domingo pela manhã, que todo o restante da Escritura, sem exceção, do livro de Josué até Apocalipse, todos eles têm o seu fundamento nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E uma interpretação equivocada das Escrituras, irmãos, é uma realidade da qual nós temos que fugir constantemente. Não me refiro ao fato de aqui e ali nós cometermos algum erro, porque isso vai ocorrer. Nós somos falhos. Então, errar é comum. Agora, eu me refiro a fazer uma leitura equivocada da Escritura a ponto de conduzir a igreja a práticas equivocadas, a práticas errôneas. As práticas errôneas, elas são oriundas de uma falsa doutrina, de um falso ensino. E a falsa doutrina é o assunto do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, que nós começamos a considerar uns 3 ou 4 domingos. Depois do prefácio, que envolve os 2 primeiros versos, onde Paulo apresentou a sua autoridade como apóstolo, não como alguém chamado por homens, mas diretamente por Cristo, não como alguém que se intrometeu na obra do Senhor, mas de fato Cristo o chamou e orou por Timóteo, implorando que Deus derramasse a esse pastor evangelista graça, misericórdia e paz. Paulo, a partir do verso 3, começou necessariamente o assunto da sua carta, ou um dos assuntos que ele irá tratar, e o primeiro assunto fala das falsas doutrinas. Domingo passado, nós consideramos o verso 3 até o verso 7, de Paulo informou que, para isso, ele havia deixado Timóteo em Éfeso, quando estava ainda de viagem para Macedônia, deixou Timóteo em Éfeso para que Timóteo, sim, lhe desse com os falsos mestres, porque ali na igreja de Éfeso havia alguns homens que estavam deturpando o ensino das Escrituras. Eu fiz a elucidação no domingo passado sobre isso. Eles queriam se passar, como os irmãos já leram aqui, por mestres da lei. Eles tinham uma hermenêutica sutil, eles tinham uma exegese sutil, eles queriam ser os únicos a compreender de fato a revelação da Escritura Sagrada e se perdiam nas suas imaginações, na sua conversa afiada, nas suas discussões tolas e inúteis, ao invés de se fixarem de fato naquilo que a Bíblia ensinava. E Paulo disse que isso, na verdade, era ruim para a igreja e que Timóteo deveria entender a exortação do apóstolo Paulo, que tinha como objetivo que a igreja vivesse não em discussões tolas, não em discussões inúteis, mas que a igreja passasse a viver o amor verdadeiro. O amor verdadeiro que provém, disse o apóstolo Paulo, de um coração puro, de um coração regenerado. Que provém de uma consciência boa, de uma consciência que é norteada pela revelação bíblica. E um amor que convém de uma fé verdadeira. Então, não uma fé imaginativa, não uma fé inventada, mas uma fé que tem o fundamento de fato na revelação bíblica. E agora, ainda continuando sobre as falsas doutrinas, na verdade, antes de nós olharmos para esses versos de 8 a 11, a partir do versículo 12 até o versículo 17, Paulo vai contrastar a hermenêutica equivocada e as falsas doutrinas difundidas pelos falsos mestres, mostrando a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus que se manifestou na pessoa de Cristo, na vida do apóstolo Paulo, a ponto de chamá-lo para o ministério, a ponto de colocá-lo como responsável em instituir igrejas e pregar o evangelho que não é dele, mas recebido da parte do Senhor Jesus. E o final do primeiro capítulo, ainda dentro desse assunto maior das falsas doutrinas, Paulo vai motivar a Timóteo a combater o bom combate.
dizendo que alguns, por causa das suas falsas doutrinas, até naufragaram na fé. Mas que Timóteo, como um representante de Paulo e obediente ao Deus de Paulo, que ele permanecesse em Éfeso e combatesse o bom combate, lutando contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres e ensinando o que é correto à igreja. E aqui, nos versos 8 a 11, obviamente ainda dentro desse tema sobre as falsas doutrinas, Paulo fala da lei, e ele afirma que a lei é boa. E é sobre esse tema que eu quero considerar esses versos. A lei é boa. Paulo afirma que a lei é boa e depois ele elucida o que ele quer, a que ele quer se referir. Ele diz: a lei é boa. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz: a lei não é feita para justos. A lei é feita para irreverentes. A lei é feita para transgressores, como nós vamos ver aqui agora, irmãos. Bom, Paulo diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Porque Paulo começa esse parágrafo que nós temos aqui, dizendo: mas, não é? Sabemos, porém, mas nós sabemos. Exatamente pelo que já foi mencionado aqui, irmãos. Por causa das falsas doutrinas difundidas por aqueles que queriam se passar por mestres na igreja de Éfeso. Lembra que Paulo disse nos versos anteriores que eles queriam se passar por mestres? Na verdade, eles queriam a popularidade, eles não tinham sido chamados para o ministério, mas eles queriam se passar por mestres da lei, quando, na verdade, eles nem entendiam o que eles falavam e nem entendiam acerca daquilo que eles afirmavam com tanta severidade. Essa é uma característica muito comum do falso mestre. O falso mestre se apresenta como o conhecedor de tudo, como aquele que sabe tudo, como aquele que vem para trazer uma nova interpretação ou coisa parecida, quando na verdade nem ele sabe do que ele está falando. Era o que estava ocorrendo aqui. Ele se perdiam em genealogias sem fim, ele se perdiam em discussões de pedigree espiritual, de seus ascendentes espirituais, com base até em textos do Antigo Testamento mesmo. Então, essa era a questão lá. E Paulo diz: mas nós, quer dizer, sabemos, porém, nós, está implícita aí a primeira pessoa do plural, sabemos, porém, mas nós quem? Eu, Paulo, Timóteo, eu, Paulo, que estou escrevendo para Timóteo, e, sem dúvida nenhuma, nós os cristãos, irmãos. Mas nós, enquanto os falsos mestres, enquanto aqueles que querem deturpar o ensino na igreja de Éfeso, ficam discutindo coisas tolas e se apresentam como conhecedores do Antigo Testamento, como conhecedores da lei de Deus, nós sabemos que a lei é boa. Porque eu disse domingo passado, quando apresentei um pouco o contexto dos irmãos, com base em outras passagens aqui da primeira carta mesmo. O que eles estavam fazendo era proibindo o casamento. O que eles estavam fazendo era proibindo a ingestão de alguns alimentos, como se essas práticas, além da emancipação feminina, que eu fiz referência também, como se essas questões conduzissem os cristãos a um patamar de espiritualidade superior aos outros. Como se essas práticas tivessem o poder de fazer com que os crentes fossem melhores, que os crentes fossem mais espirituais. Esse era o objetivo deles, esse é o objetivo sempre dos falsos mestres. Mas Paulo, então, aqui menciona que a lei é boa. Porque, ora, se Paulo começa a se opor a uma interpretação, que é o caso que ele está fazendo aqui, se Paulo se opõe a uma suposta interpretação correta do Antigo Testamento, é claro que ele ia sofrer uma acusação. Então quer dizer que a lei de Deus não é boa. Quer dizer, então, que a lei não tem sentido nenhum. Então quer dizer que agora a lei do Antigo Testamento e toda a revelação de Deus não tem mais relevância para a igreja. Não é isto que Paulo está dizendo. Porque o problema desses falsos mestres não era necessariamente eles desejarem ser mestres da lei. Paulo, aqui nesta carta, nas cartas pastorais,
E ele afirma, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra mesmo. Então, se alguém se sente chamado ao ministério, não tem nenhum problema nisso. Se alguém pensa que Deus chamou para ser mestre da igreja, para ensinar a igreja, não tem nenhum problema nisso. Então, não é necessariamente o problema desses homens aqui. O problema dos homens da igreja de Éfeso, que estavam na liderança, o problema deles era que eles mal interpretavam as escrituras. O problema deles é que eles se fixavam em coisas inúteis. O problema deles é que eles queriam achar coisas que não tinham na escritura sagrada. E queriam aplicar aquilo que eles entendiam ser correto, queriam aplicar e até impor sobre a vida dos cristãos ali na igreja de Éfeso. Então, Paulo diz, não, nós nos opomos a isso. Isso é errado. Mas a lei é boa. Sem dúvida que a lei é boa. O que Deus revela no Antigo Testamento é bom. Lei aqui, claro que alguns vão discutir em que sentido Paulo menciona o termo lei aqui, que pode ser no sentido geral. Alguns pregadores até aproveitam para falar da lei do nosso país, da importância da lei do nosso país, enfim. Claro que pode ser aplicado, mas de acordo com o próprio parágrafo, inclusive, não é nem com a carta, como depois eu vou estar elucidando aos irmãos, de acordo com os versículos que nós temos aqui, 9 e 10, Paulo tem um aspecto da lei em mente, que é a lei moral. Nós lembram que a lei, a revelação da parte de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, ela pode ser compreendida, ou ela deve ser interpretada a partir de 3 princípios distintos. Ou é a lei cerimonial, e nós estamos estudando isso em Levítico, a lei cerimonial, em Cristo ela se cumpre. Existe ainda a lei cívica para o judeu, que era uma lei exclusiva para o judeu, que envolvia toda a questão legal ali, ética legal dentro do povo de Israel, como pena de morte, apedrejamento, a pena de morte é um princípio moral, que vem antes da lei judaica, mas o apedrejamento, ou coisas parecidas ali desse gênero, nesse sentido, era a lei cívica. E essa lei cívica também era apenas para o povo judeu. O que permanece para a igreja, e é nesse sentido que Paulo diz que a lei é boa, é quando ele tem em mente a lei moral, isto é, os princípios éticos, não é, que foram estabelecidos por Deus no Antigo Testamento, que perpassam pelas páginas do Novo Testamento, quando nós olhamos para Cristo, por exemplo. Em determinado momento do seu ministério terreno, Cristo disse, olha, eu não vi destruir a lei, eu não vim acabar com a lei, pelo contrário, eu vim cumpri-la. Em nenhum momento Cristo vem destruir a lei de Deus. Em nenhum momento no cristianismo a lei do Senhor, a lei moral do Senhor é tirada de lado, é jogada fora, como se a lei não tivesse a sua beneficência nesse sentido, como se a lei não tivesse nenhum valor. Não, a lei permanece sendo boa, é isso que Paulo está dizendo, a lei moral, a questão ética, a responsabilidade que o homem tem, os seres humanos têm diante de Deus, ou que a igreja, melhor para não fugirmos do contexto, que os irmãos da igreja têm para com Deus e para com o seu irmão, para com o próximo. É nesse sentido que Paulo usa a lei aqui. São princípios, como dizia, mantidos e também ensinados até pelos apóstolos, como Paulo faz referência aqui. Então, essa é a lei que Paulo tem em mente aqui. A lei é boa. Esta lei, ela é boa, diz Paulo, no sentido de que ela é proveitosa a ponto de afetar positivamente aqueles que se utilizam dela, mas ela é boa apenas para aqueles que usam a lei de forma correta, de forma legítima. O que é usar a lei de forma legítima? O que é usar a lei de forma correta? É usar a lei de acordo com o propósito de Deus. É usar a lei de acordo com o princípio que Deus mesmo estabelece para a igreja. Paulo está dizendo, não há nada de errado com a lei. Não há nada de errado com a lei. Mas o que acontece é que os falsos ensinos, eles sempre estão ligados a uma compreensão equivocada da lei. Um falso ensino sempre está ligado a uma interpretação errada da vontade de Deus revelada, isto é, a lei de Deus. Então veja, eu repeti, não tem nenhum problema com a lei. O problema é quando alguém se apropria da lei
e então tira interpretações equivocadas da lei e impõe na igreja. Esse é o problema. A lei é boa, Paulo diz. Não há nenhum problema com ela. Ela revela a vontade de Deus. Por isso Paulo elucida. Paulo traz elucidação aqui. Essa compreensão, ela advém dos versículos posteriores. Como os irmãos podem perceber aqui, quando Paulo diz, tendo em vista, vou ler de novo o verso 8, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, de modo correto. Tendo em vista, e aqui ele elucida, ele vai dizer qual é o sentido de a lei ser boa. Ou como é que eu posso dizer que a lei é boa? Ele diz, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Isto é, a lei não é feita para quem é justo. Quem são os justos na teologia do apóstolo Paulo? Os justos são aqueles que vivem pela fé. São aqueles que são justificados por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então a pessoa, quando confia em Cristo, deposita a sua esperança e a sua vida na pessoa de Cristo e confia totalmente nele, a sua vida presente, a sua vida futura, a sua vida na eternidade, não é? Tendo sido objeto da graça do Espírito Santo, do lavar regenerador do Espírito Santo, vive para o Senhor, vive para agradá-lo, vive para satisfazer a vontade de Deus revelada na sua palavra. Esses são justos. Esses são os considerados justos por Deus, são declarados justos por Deus. Não tem mais culpa diante de Deus porque confiam em Cristo. Depositam toda a sua esperança no Deus verdadeiro que é Cristo Jesus. Esses são os justos. E Paulo diz, ora, a lei não foi feita para eles. A lei não foi feita para o justo. Mas ainda fica a pergunta, em que sentido, irmãos, que a lei não foi feita para o justo? Será que então, uma vez que nós conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo, somos servos de Deus, servindo o Senhor Jesus Cristo, então a lei não tem mais sentido para nós? Será que é isso que Paulo está dizendo? Claro que não. Claro que não. Porque o sentido que Paulo usa aqui é no sentido de que a lei moral, depois o apóstolo Paulo vai mencionar aqui vai listar aqui alguns pecados que estão diretamente ligados à segunda tábua da lei. Eu vou estar elucidando aos irmãos. Então, o que Paulo quer dizer é que a lei moral não é promulgada, ou não é feita, ou não é decretada para o justo no sentido de reprimir o justo. Por que, irmãos? De reprimir no sentido de condenar o justo, no sentido de acusar o justo. Porque o justo vive pela fé. Aquele que vive pela fé, um crente verdadeiro, que vive sinceramente para agradar a Deus, ele não tem nenhum problema com a lei. Nenhum. Não é verdade? O crente não tem nenhum problema com a lei. Pelo contrário, ele exalta a lei. Por quê, irmãos? Porque para os cristãos, a lei de Deus, ela serve para ensiná-lo. Para ensinar o cristão. Eu estou me referindo à lei de Deus. A lei moral do Senhor, que é resumida nos 10 mandamentos. Eu dizia, o cristão vê a lei como algo que o ensina, como algo que mostra o caminho, que mostra a vontade de Deus revelada. A lei para o cristão, para o crente, é como as placas de trânsito, que nos mostram por onde nós devemos seguir. Ou como um manual de instrução. Nós temos um aparelho, ou, sei lá, um carro, e temos aquele manual que vai nos ensinar como devemos conduzir aquilo. É assim que a lei deve ser compreendida na vida do crente. É desse modo que o crente deve olhar para a lei de Deus. Não como algo para condená-lo, não como algo para reprimi-lo nesse sentido, para escravizá-lo. Pelo contrário, é liberdade. A nossa liberdade em Cristo é para a lei. Nós olhamos para a lei e é verdade que conhecemos o nosso pecado, sem dúvida nenhuma, esse é um outro aspecto, mas a lei, mostrando o nosso pecado, nos conduz a Cristo e nos ensina como nós devemos viver para Cristo. O crente olha para a lei e fala da lei como o salmista, no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Vejam que o salmista não olha para a lei e fica tenso com a lei como os falsos mestres. Olha, vocês não podem se casar. Olha, vocês não podem gerir
determinados alimentos. Olha, isso e aquilo, como se a lei fosse algo pesado colocado na vida do crente, quando Paulo diz, não, a lei é boa. Os falsos mestres, Timóteo, estão interpretando errado a lei. Porque a lei é boa. E como o salmista diz, a lei é perfeita, a lei restaura a alma. Quem não conhece o Salmo 119, abra no Salmo 119, nós não vamos ler os 176 versículos do Salmo, mas eu quero ler 12 versículos que eu escolhi aqui, para mostrar aos irmãos como a lei de fato é boa. Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Veja como a lei para o crente, ela é a placa que indica o caminho. Esse é um aspecto didático da lei. Esse aspecto Paulo se refere quando diz que a lei não é promulgada, não é decretada para o justo no sentido opressor, mas no sentido libertador, no sentido didático. Versículo 16 de Salmo 119. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Verso 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Verso 23. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Verso 34. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Verso 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Verso 72. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Verso 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Verso 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. E, finalmente, verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. É assim que o crente olha para a lei. A lei não é algo que traz repulsa ao crente. A lei não é algo que traz incômodo para o crente. A lei é boa. A lei nos ensina. A lei revela a vontade de Deus. E que crente não quer realizar a vontade de Deus? Que justo não quer saber, Senhor, como eu devo proceder nesse momento? É a lei de Deus que vai lançar a luz. Aqui no Salmo 119, que nós lemos que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, o quê? É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A lei é boa, irmãos. A lei de Deus revela, como eu disse, um caminho a ser seguido. É pelo conhecimento da lei de Deus, resumida nos 10 mandamentos, temos o resumo ali, que sabemos o que agrada ou o que não agrada a Deus. Um crente justificado por Deus mediante a fé em Cristo Jesus, tendo sido objeto da graça soberana, da ação soberana e poderosa do Espírito Santo, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a vontade de Deus revelada para a vida dele. É isso que ele quer saber. E ele vai aonde? Onde ele vai para saber a vontade de Deus? Se não a lei do Senhor. Se não para ver o que Deus requer, para que então ele faça a vontade do Senhor, seu Deus. Por isso Paulo disse, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, verso 12, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Por que a lei é santa? Por que a lei é justa? Porque o mandamento, ou a lei, ou a palavra de Deus é boa. Por que, irmãos? Porque revela o próprio Deus, o caráter do próprio Deus. E o Filho genuíno de Deus, o crente justificado mediante a fé, os justos, como Paulo menciona aqui, quer refletir a imagem do seu Pai amoroso, do seu Pai eterno, do seu Pai santo. O que isso significa, irmãos? Para nós entendermos melhor ainda. Estava tentando elucidar por que Paulo diz que a lei é boa. Mas ainda, para nós entendermos melhor o que mencionei aqui. O fato é que a lei de Deus não pode justificar ninguém. Esse é o problema dos falsos mestres em Éfeso. A lei de Deus não tem o poder de justificar ninguém. E digo mais. Digo não, a Bíblia diz, né? A palavra de Deus diz. E a lei de Deus não tem nem o poder de santificar o crente. Por quê, irmãos? Porque o crente é justificado mediante a fé em Cristo. E o crente é santificado pelo Espírito Santo. Não é a lei, não é a observância da lei que faz com que o crente seja justificado diante de Deus. Não é a observância da lei que faz com que o crente seja santificado por Deus.
Não, a lei não tem esse poder de justificar ou de santificar. Mas, como disse, ela nos mostra a vontade do Senhor. Então, a lei, ela é boa para o crente nesse sentido. Mas ela não é promulgada, ela não é decretada, ela não é feita para o justo no sentido que eu acabei de explicar. E aí vamos para Paulo novamente, aqui em 1 Timóteo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. E ele diz, mas, veja só, né, conjunção adversativa, mas, ou seja, ela não é promulgada para justo, no sentido em que eu já expliquei, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Ora, eu estava dizendo aos irmãos, enquanto a lei não tem o poder de justificar, nem de santificar, mas de nos mostrar o caminho ou a vontade do Senhor, por outro lado, existiam os falsos mestres. Os falsos mestres, irmãos, achavam que podiam ser justificados por elas. Os falsos mestres pensavam que estavam recebendo alguma compreensão única da parte de Deus, diferente do propósito da lei. Os falsos mestres, além da sua má compreensão, porque uma coisa é alguém entender errado a Bíblia e ficar com o seu entendimento errado. O problema é quando alguém entende a Bíblia errado e quer impor à igreja a sua compreensão errada. Esse é o problema. Perturba a igreja. E era o que os falsos mestres estavam fazendo na igreja de Éfeso. Eles estavam perturbando a vida dos irmãos. Estavam trazendo um peso para a vida dos irmãos, achando que se podia ser justificado pela lei, pela letra. Como eu disse, irmãos, o problema deles não era querer aprender a lei, que todos nós queremos. O problema deles é que eles se prendiam em invenções. Eles se prendiam em fantasias inúteis. E é interessante, irmãos, que as interpretações inúteis, as discussões tolas, aqui e ali tem alguém que quer pegar e dizer, não, mas olha, porque isso aqui, discussão tola, que não traz edificação nenhuma para a igreja, isso revela o orgulho, isso revela a soberba do coração do homem. E quanto mais o homem quer discutir coisas tolas com relação à Escritura Sagrada, mais ele é exposto aos seus próprios pecados. Mais ele é exposto aos seus próprios pecados. Porque quando alguém quer ir além do que está escrito, quando alguém quer impor alguma opinião que não está na Escritura Sagrada, esse mostra a malignidade do seu coração. Isso mostra a perversidade do seu coração. Quando Paulo traz uma lista aqui, os irmãos veem aqui uma lista de pecados que Paulo traz, claro que a lista não é exaustiva. Paulo traz apenas um exemplo, ele traz uma lista de pecados. Porque se ele fosse citar todo tipo de pecado, não ia, ele ia ter que escrever um volume mais de 3 vezes maior do que esse só de pecado. Né? O que é que ele faz aqui? Ele traz pecados. Primeiro ele apresenta esses homens, os irmãos podem ver aí, como transgressores e rebeldes. Ele está apenas aqui classificando de forma geral esses homens. Transgressores e rebeldes. Quem são os transgressores? São os que se opõem à lei. Vejam só, os falsos mestres queriam dizer, olha, nós conhecemos a lei. Lembra da genealogia sem fim? O fundamento deles e a base deles era o Talmud, era um documento judaico. O suposto fundamento deles era a escritura do Antigo Testamento. Então, eles queriam eles queriam posar de mestres da lei, não entendiam o que eles diziam, não entendiam as afirmações deles, severas, né? Se prendiam em invenções e em fantasias inúteis e revelavam assim o seu pecado. Eles revelavam assim a falta de humildade. Eles revelavam assim a sua transgressão. Porque a Escritura é suficiente. O que Deus revelou está revelado. Então, por isso Paulo diz, a lei é para eles.
A lei é para eles. Para os transgressores e rebeldes, os que desrespeitam e não se submetem à lei. Os falsos mestres não estavam se metendo à lei. Não eram os cristãos que não estavam se metendo à lei. Paulo chama de irreverentes, eles não têm temor de Deus. Não tem. Obviamente que não tem, porque querem inventar aquilo que Deus não revelou. Eles são ímpios e pecadores, eles são maus, eles são escravos do pecado, e eles são profanos. Lembra de Esaú? Esaú é chamado na Epístola aos Hebreus de profano. Por quê? Porque ele desdenhou do direito de primogenitura dele. Isso é ser profano. Ser profano é desrespeitar as coisas sagradas. O que Deus chama de santo, a pessoa vem e diz que aquilo não é santo e desdenha daquilo e desrespeita aquilo. Isso é ser profano. Por isso Paulo traz essas qualificações aqui e diz: a lei é para eles. A lei é promulgada, a lei é decretada, a lei é feita para eles. E aí Paulo nos deixa claro, irmãos, quem são eles, ao apresentar, como eu disse, uma pequena lista, não é exaustiva, é uma pequena lista de pecados cometidos contra a lei de Deus, não é revelada em Êxodo 20. Paulo tem a segunda tábua da lei. Os irmãos podem aliar Êxodo capítulo 20. A partir do verso 12, nós temos a segunda tábua da lei. Os 5 mandamentos, os 5 últimos mandamentos. Por que Paulo só faz uso da segunda tábua da lei? Porque a questão era relacionamento. Esses falsos mestres estavam na igreja de Éfeso, ou eles queriam se passar por mestres da lei, estavam na igreja de Éfeso, em vez de amar os irmãos, porque eles defendiam servir a Deus, eles defendiam ser fiéis a Deus, a interpretação da lei de Deus. Mas eles estavam pecando quando eles queriam impor aos irmãos, sem amar os irmãos, e eles pecavam contra a segunda tábua da lei. Porque Paulo... Bom, Êxodo 20, versículo 12, 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Daí Paulo menciona aqui em Timóteo, a lei não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas. Isto é, os que matam pai e os que matam mãe. No sentido mais amplo, não apenas matam pai e mãe, mas avós e avós. Que matam todo e qualquer tipo de superior que Deus tenha designado sobre si. Esse é o princípio, né? No sentido tanto hebraico como no sentido grego. Pai significa superior. Não apenas o pai e a mãe, natural, mas superiores. E se nós lembrarmos do que Cristo ensinou, que assassino não é apenas aquele que mata fisicamente, mas é aquele que se ira contra o seu irmão sem razão nenhuma, do seu coração já matou. É assassino. Paulo está expondo o pecado desses homens. Paulo está expondo a natureza desses falsos mestres. Eles quebram o 5º mandamento. Eles quebram o mandamento de honrar pai e mãe. E não pensem que matar é chegar apenas à consequência fatal, não. Desonrar pai e mãe também é a mesma coisa que matar. Nós não deixamos de respeitar o nosso pai e a nossa mãe, obedecer o nosso pai e a nossa mãe no Senhor, então nós pecamos contra o 5º mandamento. O 6º mandamento está em Êxodo 20, 13. Não matarás. E aí Paulo menciona os homicidas, os assassinos. Aqueles que matam, está dentro do mesmo grupo aqui, mas tem essa diferença aí do mandamento. Êxodo 20, 14, 7º mandamento. Não adulterarás. E aí Paulo menciona aqui mais uma classe, quando ele apresenta os impuros, no versículo 10. Quem são os impuros? Os impuros são os que praticam imoralidade sexual. Os impuros são os prostitutos. Os impuros são os fornicadores, que se entregam a relações sexuais ilícitas. O que é uma relação sexual ilícita? É uma relação fora do casamento. Não é necessariamente trair. O adultério não é necessariamente trair o cônjuge.
Mas o adultério envolve a imoralidade sexual. O mandamento, o 7º mandamento de não adulterarás, é muito mais amplo do que a simples traição do cônjuge. Por isso que aqueles que praticam sexo antes do casamento, esses pecam contra o 7º mandamento. Eles estão em pecado contra Deus. Eles são imorais. Eles não respeitam a lei do Senhor, a lei de Deus. No mesmo grupo de pecadores, aí de moralidade sexual, estão os sodomitas, isto é, os homossexuais. Né? Os irmãos lembram do termo? Sodomita vem de Sodoma, lá da narrativa de Gênesis. Sodoma e Gomorra, que havia a imoralidade sexual, homem com homem, e Deus trouxe juízo. Quando Paulo escreve aos Romanos, mostra que não apenas homem com homem é pecado, mas mulher com mulher também. Quando Paulo diz que Deus entregou os homens às suas próprias concupiscências, deixando com que eles deixassem a forma natureza, a forma natural de se relacionar. Né? Então, a homossexualidade, a palavra sodomita aqui, que vem de Sodoma, no sentido mais amplo, envolve a homossexualidade de uma forma geral. A homossexualidade é pecado contra Deus, não é da vontade de Deus. Deus criou homem e mulher. E Paulo menciona esse pecado aqui também, como eu disse, está mencionando a lista ali dos mandamentos. No versículo 15 de Êxodo 20, nós temos o 8º mandamento, não furtarás. E Paulo faz referência aqui quando diz que a lei é para raptores de homens. No sentido mais simples, sequestradores. O sentido mais... Irmãos sabem que em Israel havia a lei, então quando alguém roubava outra pessoa, é um raptador, ou é um sequestrador, aqui mais próximo de nós, no nosso contexto, mas o sentido também é mais amplo. Os irmãos sabem que todos os mandamentos ali têm um sentido muito mais amplo. E o sentido de raptador aqui, ou sequestrador aqui, ou roubador de pessoas, não é apenas no sentido físico também, irmão, mas é no sentido daquela pessoa que é dominadora e quer tirar a liberdade de outro. Isso é roubar alguém. Isso é pecado contra Deus. Isso é pecar contra o 8º mandamento. Deus nos fez livres em Cristo. E isso era o que os mestres estavam fazendo. Quando alguém quer impor uma ideia que não é expressão bíblica, irmãos, isso é tirar a liberdade de alguém. Isso é roubar alguém. Isso é pecado contra Deus. Nós estamos livres em Cristo. A que nós devemos nos submeter? E não como um peso, como eu tenho dito. Não como algo opressor, mas no ensinamento da vontade de Deus. É a lei que Deus revela. É aquilo que está na Escritura. Isso é usar a lei de forma legítima. O que Deus requer de nós? Qual é a vontade de Deus para mim? O que é que eu tenho que fazer de acordo com a vontade de Deus? Isso é usar a lei de forma legítima. Quando eu pego a lei e imponho sobre alguém e quero que ande como eu quero que alguém ande, então isso é ser raptador, isso é ser roubador, isso é ser sequestrador e é pecar contra o 8º mandamento. Êxodo 20, 16, nós encontramos o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E Paulo menciona aqui, quando fala dos mentirosos e perjuros. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é não mentirás. Não se pode mentir. E o perjuro é aquele que mente sob juramento. Num contexto tão solene, num juramento, a pessoa mente. Esse é o perjuro. E Paulo conclui, repito aos irmãos, a lista não é exaustiva, ele apenas tem a 2ª tábua da lei em mente, e por isso ele traz esses pecados, ele poderia listar muitos outros pecados, como ocorre em outras passagens bíblicas. Então o que ocorre é que o apóstolo Paulo dá essa lista e ele conclui no final do versículo 10, dizendo, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, a lei, como os falsos mestres estavam interpretando, não é que de forma equivocada, e pensavam que podia justificar, eles queriam colocar a lei como uma opressão, né, como algo opressor. Então, Paulo diz, essa lei é para eles, não é para os cristãos. É para eles, porque os cristãos são livres em Cristo. Os cristãos veem a lei como um manual da parte de Deus, para conhecermos a vontade de Deus. Mas quando eles impõem uma lei perversa, é para eles o uso da lei, tem que ser assim. Uma lei que mostra, perversa no sentido em que mostra a pecaminosidade deles. Alguns intérpretes acham que Paulo não se refere a nenhum mandamento quando ele conclui o versículo 10, tudo quanto se opõe a essa doutrina. Já outros interpretam como
uma aplicação do 10º mandamento. Porque o 10º mandamento é estritamente... ele é profundamente espiritual. Enquanto os outros mandamentos podem ser percebidos, ou a quebra do mandamento, melhor, dos mandamentos, pode ser percebida no exterior, o 10º mandamento não. Não cobiçarás. Esse é o mandamento. Casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Alguém pode até achar que, tudo bem, os 4 primeiros mandamentos da segunda parte da tábua, tudo ok. Claro, de forma ilusória, né? De forma pecaminosa. Mas vamos imaginar que alguém se ache ok dentro desses 4 mandamentos. Mas o último, de cobiçar, alguém pode até buscar uma aparência de piedade nos 4 primeiros mandamentos da segunda tábua. Né? Não mata, não rouba, não adultera, não comete imoralidade sexual, ilusoriamente. Mas na cobiça, esse aí é fatal. E por isso, Paulo, aquele que cobiça, ele se opõe à sã doutrina da parte de Deus. Aquele que peca em um mandamento, Tiago, peca com relação a todos os outros mandamentos. E depois de ler, né, irmãos, entender que Paulo tem a segunda tábua da lei, ali, os 5 últimos mandamentos da lei de Deus, vendo que Paulo menciona ali e traz essa lista de pecados, a pergunta é: alguém se sente justificado pela lei? Alguém se sente santificado por ela? Ao se deparar com a lei, dizer assim, olha, a lei, então eu vou cumprir e vou ser justificado. Olha, eu estou fazendo, então Deus está me santificando mais. Alguém se sente assim? Irmãos, não. Por quê? Porque a lei de Deus jamais, repito, disse isso há pouco, a lei de Deus jamais pode justificar ou santificar alguém. Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Entendam. Claro que há esse aspecto também. Para o crente, a lei, como Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, menciona. A lei disse que eu sou pecador. Há esse aspecto da lei. A lei nos mostra que somos pecadores. Mas para o crente justificado, irmãos, que vive mediante a fé, que quer agradar a Deus, ele se depara com a lei, ele sente o que o Paulo sentiu, mas juntamente com isso ele dá graças a Deus por Cristo. Ele não vê a lei como algo opressor, como os falsos mestres de Éfeso queriam fazer. Colocar a lei como uma oposição opressora sobre os crentes. Não. A lei não é para o justo nesse sentido. A lei é para os ímpios. Para mostrar que eles são pecadores, como Paulo diz aos Romanos, para que toda a boca se cale. A lei de Deus é estabelecida, então, irmãos, para conduzir os ímpios à compreensão de que eles são pecadores, de que eles têm a total necessidade de ir a Cristo. Nós estamos em Cristo. Né? Nós estamos em Cristo. Quando lemos a lei, nós entendemos que temos que permanecer em Cristo. Mas o aspecto aqui é de a lei me ensina a vontade de Deus claramente revelada. Essa compreensão de Paulo, ele conclui aqui no nosso parágrafo, quando ele diz assim, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Então, a compreensão do apóstolo Paulo, vejam a diferença dele para os falsos mestres. Paulo diz, segundo, não é minha, não é a compreensão minha, é segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Ele apresenta o evangelho de Deus, a lei de Deus, a revelação da vontade de Deus, como
revelado a ele, e ele qualifica esse evangelho. Ele chama o evangelho de bendito. Ele chama o evangelho de bem-aventurado. É o mesmo termo que aparece lá na lista de bem-aventurança. Então, ou seja, por meio desse evangelho que é bendito, o Senhor derrama sobre os homens a felicidade. É bem-aventurado, que é a bondade de Deus. O evangelho é essa bondade. Então, a revelação da vontade de Deus consiste nesse derramamento de felicidade sobre os homens. Uma felicidade que traz saúde. Por isso Paulo diz, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Ele havia falado antes, tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, esse evangelho bendito consiste na sã doutrina, numa doutrina boa, numa doutrina saudável, que é a doutrina que se resume na pessoa de Cristo. Quando os falsos mestres estavam impondo a interpretação deles, eles estavam tirando Cristo de cena. E essa doutrina apenas que traz saúde à igreja. Não são os falsos ensinos. Essa doutrina é como um câncer. Ela é totalmente maléfica para a igreja, para as pessoas. Paulo vai fazer menção a isso. No capítulo 6, versículo 3, ele diz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Essa pessoa que ensina outra doutrina, não está de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, ela é enfatuada, ela é orgulhosa. Nada entende, os falsos mestres. Mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, polêmicas, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Não era isso que eles queriam? Lucro não é necessariamente dinheiro, apesar de eles também desejarem dinheiro. Mas lucro é o reconhecimento e a popularidade dos falsos mestres queriam. Tudo isso só traz, todos esses pecados aqui listados no capítulo 6, só traz isso. Só traz o orgulho. Só traz vaidade. Na segunda carta, no capítulo 2, verso 17, ele diz, a linguagem deles corrói como câncer. A sã doutrina é sã. A doutrina é sadia. A doutrina traz vida para a igreja. Traz vigor para a igreja. Mas o falso ensino traz discussões, traz males, traz arrogância, traz tudo que não presta para a igreja. Apresentar a lei de Deus, irmãos, como algo que pode redimir o ser humano é ir contra a revelação da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando o apóstolo João escreveu o seu evangelho, bem no início, ele disse, a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. O que ele estava mencionando? João estava dizendo que agora a lei não tem nenhum sentido? Não, a lei permanece boa. O que ele estava fazendo era contrastando as duas alianças. É isso que ele estava fazendo e valorizando a aliança agora na pessoa de Cristo, que é a manifestação da bondade, da felicidade, da graça de Deus, da liberdade em Cristo. E a igreja deve caminhar nesta liberdade em Cristo. A igreja deve compreender que Deus manifestou a sua graça na vida dos crentes. Por isso que Paulo, logo nos versos seguintes, vai trazer o testemunho dele, pessoal. Né? Então ele tinha dito, olha, a lei é boa, se nós usarmos de forma legítima da lei, não estou dizendo que a lei é ruim, mas o problema é que eles estão impondo a lei para os justos quando não deve ser imposta sobre os justos nesse sentido, e sim sobre os pecadores. E aí ele vai dizer no verso 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim. E no outro tempo, veja como ele vai citar a vida dele. Era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E ele se apresenta. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Eu sou um pecador. Mas eu sou um pecador regenerado. Eu sou um pecador que recebeu graça da parte de Deus. Então não venha, falso mestre, colocar a lei sobre mim, porque a lei não é para mim. A lei é para vocês. Entende? A lei é para vocês. A lei é para os parricidas, matricidas, insolentes, como ele mencionou aqui. Se Deus permitir, nós vamos considerar esses versos no domingo que vem, esse testemunho pessoal de Paulo acerca da graça de Deus manifestada na sua vida. O que deve ficar para nós, irmãos? Em primeiro lugar, atentemos para o ensino da lei de Deus. A lei é boa. Eu disse no início, repito. Por isso nós lemos e estudamos as Escrituras do Antigo Testamento no domingo pela manhã. Estudamos o Novo Testamento no domingo à noite. É para que nós tenhamos a compreensão correta da lei. Para que nós possamos ir ao Antigo Testamento, ler a lei de Deus, entender sim que nós somos pecadores e que nós precisamos de Cristo. Mas não só isso. Mas no sentido didático da lei. A lei nos mostra a vontade de Deus. Então, como eu devo viver com os meus irmãos? Como eu devo tratar os meus pais? Como eu devo tratar, enfim, todas as pessoas que na sua providência Deus coloca como meus próximos? É a lei de Deus que vai revelar a sua vontade e o modo como devemos agir. E a minha oração é que o Senhor nos dê compreensão correta, irmãos, da sua lei e que Ele aplique ao nosso coração de acordo com os seus propósitos. Para que nada seja mal interpretado. Para que nada seja equivocado. Segunda coisa que deve ficar para nós. A lei de Deus não nos salva. A lei de Deus não nos torna mais espirituais. Ela não nos justifica. Ela não nos santifica. Ela não tem esse poder. Se alguém apresenta a lei para você, como se, obedecendo a lei, você fosse considerado por Deus mais justo ou mais espiritual, essa é uma interpretação equivocada da lei. A lei não tem esse poder, irmãos. Ela conduz pecadores a Cristo. É verdade, ela nos conduziu a Cristo. Quando a lei conduz pecadores a Cristo, ela revela a desobediência humana. Sim. E ela nos ensina, a nós, os crentes, a forma como devemos viver de acordo com a boa, santa e agradável vontade de Deus. Quando ela conduz um pecador a Cristo, ela manifesta, ela revela a desobediência humana. É esse o poder que ela tem. E quando ela nos ensina a vontade de Deus, ela manifesta a justiça de Deus. Ela revela, manifesta no sentido que ela nos mostra a justiça de Deus em Cristo. Esse é o papel da lei. Então ela não santifica, ela não justifica, ela não nos melhora, ela não nos torna mais espirituais, ela nos mostra a vontade de Deus para a nossa vida. Em terceiro e último lugar, irmãos, quando Paulo diz, do qual eu fui encarregado, ele entendeu que era dever dele, como apóstolo, sempre lutar pela boa interpretação da Escritura Sagrada. E é nosso dever, então, irmãos, como crentes, discípulos do apóstolo Paulo, discípulos de Cristo, é nosso dever manter e proclamar as verdades do Evangelho. Assim deve ser, irmãos, porque esse Evangelho é a revelação da vontade de Deus, é o Evangelho da glória do Deus bendito. O Evangelho aqui não entenda como os 4 Evangelhos. O Evangelho aqui não entenda como o Novo Testamento. O Evangelho entenda como a Escritura Sagrada, a boa nova de salvação, o plano de Deus revelado para o seu povo. Nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento. Paulo foi encarregado disso. E a nós, como seguidores de Cristo, nós também somos encarregados de manter a verdade do Evangelho, a verdade bíblica. Não só os ministros da verdade. Paulo escreve a Timóteo. Timóteo tinha esse dever como ministro do Evangelho. É o primeiro dever dele. Até porque a responsabilidade está sobre os seus ombros. Ensinar a igreja e conduzir a igreja. Sem dúvida, os ministros estão incluídos aqui. Mas também os crentes. Todos nós, como sacerdotes de Deus, como crentes em Cristo, nós temos o dever de lutar pela genuína fé evangélica, como
de Judas, que foi entregue uma vez por todas aos santos. Que a interpretação errônea, que traz práticas errôneas para a igreja, seja algo extirpado sempre do nosso meio. Para nós seguirmos a Cristo, vivenciarmos o Evangelho e vivermos na liberdade de Cristo. Ouvindo a lei de Deus, dizendo, Senhor, dá graça para eu realizar a tua vontade. Nada de justificação, nada de santificação pela lei, nada de melhora espiritual, nada de se tornar mais espiritual, nada disso. A lei é apresentada para que nós conheçamos a vontade de Deus e venhamos a agir de acordo com a vontade de Deus, revelada sabendo que somos salvos pela graça, somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino ou um cântico. Vamos louvar nosso Deus, depois orar, petrar a bênção apostólica e encerrar o culto. Inário número 99.